Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Esse programa está na sua 10ª temporada. Tem o objetivo de levar até você informação sobre o mundo jurídico. Esse mundo tão complicado, tão complexo, que muda a vida das pessoas todos os dias. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o advogado Otávio Finger, doutorando em Direito, egresso do curso de Direito aqui da UFN. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui, um prazer ter sido convidado, especialmente pelo senhor. O bom filho a casa retorna, né? Diz o ditado. Com certeza, com certeza. Depois de algum tempo, né? Me formei um pouco antes da pandemia, infelizmente, logo antes da pandemia, mas aqui retorno. Espero que tenhamos uma boa conversa. Como é a sensação de voltar aqui nas estruturas da UFN e tal? É legal, né? É estranho, especialmente aqui eu nunca tinha vindo, né? Aqui no estúdio da TV. Tive mais prática ali com o prédio do direito e tudo mais, né? Tive mais... Aqui tu vê que a UFN é grande, né, Otávio? É, um pouco maior do que eu imaginava, inclusive. Prédios muito bem estruturados. Aliás, fica o convite aí para quem quer conhecer, né? Quem quer vir estudar aqui conosco, o curso de Direito hoje com 26 anos de história. Especialmente. Quando eu saí daqui já era um curso renomado, inclusive com boa nota no MEC, né? Sim. Isso refletiu, inclusive, na aprovação minha da prova da ordem, antes mesmo da formatura. Olha aí, que maravilha. Nós temos 3 selos OAB Recomenda, que é uma premiação considerável, né? Outorgada aí pela Ordem dos Advogados do Brasil, e são raríssimas as instituições com 3, as particulares principalmente, né? Então isso é motivo de muito orgulho para nós. Com certeza. Mas, meu amigo, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje no Brasil a respeito dos precedentes judiciais. Sim. A gente está acompanhando isso, né? Essa obsessão sistêmica pelo estabelecimento de padrões decisórios, tudo com vistas à velocidade do processo, a tentativa de julgar mais com um número menor de decisão. Como é que tu está vendo tudo isso hoje, Otávio? Pois é, professor. Recentemente, né, a gente pode dizer que isso veio a ser aplicado com uma forma mais acentuada, digamos assim, em razão do novo Código de Processo Civil. Né? O novo Código ele estabelece alguns padrões decisórios ou, enfim, precedentes, como se quiser chamar efetivamente, especialmente ali na parte do artigo 927, né, elenca ali alguns provimentos judiciais ao qual a doutrina diz que existiria um caráter vinculante, existe toda uma discussão sobre a extensão desse determinado artigo aí, né, se o sentido da expressão observarão que está contido ali, de fato seria uma observação no sentido de levar em conta, de levar em consideração, né, ou se de fato seria um observarão no sentido de dever de observância, de vinculação propriamente dita, de aplicação de um determinado precedente, digamos assim, em um determinado caso concreto, independentemente, digamos assim, de algumas circunstâncias fáticas que possam levar a um entendimento diverso, a uma aplicação do direito de uma forma diversa, né? Mas o novo código ele traz todo um sistema, né? Não somente nesse artigo especificamente, mas ele traz todo um sistema de precedentes judiciais, que a doutrina costuma chamar de sistema de precedentes, né? Também em outros pontos, por exemplo, quando ele estabelece, por exemplo, a possibilidade de um julgamento liminar de um pedido com base em precedente, um julgamento monocrático de algum recurso com base em precedente, né? A possibilidade de uma tutela de evidência com base em precedente também. É todo um sistema, digamos assim, construído no novo código, mas obviamente que isso não veio tão somente com o novo Código de Processo Civil. Existe toda uma construção, obviamente, legislativa anterior, toda uma construção doutrinária anterior também, no sentido da gente aproximar o nosso sistema, por exemplo, daquilo que havia num sistema da common law, né? No sistema que agora está se falando mais, né? Agora parece que está efervescendo a coisa, assim. Se fala muito em... Já se falou também, aqui há uns 5 anos atrás, 4 anos e tal, que isso começou a explodir, casualmente com o advento do Código de Processo Civil novo. Mas agora, esse é um tema que não sossega, né, Otávio? A necessidade, justamente, as justificativas que geralmente se utiliza, que está refletido no novo CPC, não mais novo, né? O CPC de 2015, com vigência a partir de 2016. Perfeito.
A justificativa principal seria justamente dar às decisões judiciais, em geral, um sentido mais de estabilidade, de integridade, de coerência à própria jurisprudência, que é algo que se criticava e ainda se critica, de certa forma, com relação às decisões dos tribunais brasileiros, no sentido de que não se observa a jurisprudência, não se observam precedentes, principalmente é uma crítica advinda dos tribunais superiores, né, de quem forma, de fato, esses precedentes, certo. digamos assim, para a observância dos juízos inferiores, digamos assim, juízos de primeiro grau e os tribunais de justiça, TRFs, enfim. Esses dias nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra sobre isso. Sim, sim, sim. Otávio, e ali o palestrante, ele fez um resgate histórico bem interessante, né? Da estrutura dos precedentes e tal, partindo lá do direito português. Sim. Como tem historicidade aí, né? No âmbito da civil law, a gente também já tem um histórico nesse sentido, né? Muito embora se justifique que a gente esteja tentando introduzir questões próprias do sistema de common law, a gente tem que no sistema de civil law já tem uma certa sistemática no sentido de respeito a decisões judiciais anteriores, não necessariamente no sentido de precedente judicial, mas no sentido de respeitar decisões anteriores. Pretéritos. Isso, obviamente, durante a colônia, durante o Império, durante o início da nossa República, isso se refletiu na legislação, com, inclusive, assentos jurisprudenciais, enfim, enunciados jurisprudenciais, tudo num sentido de necessidade de respeitar decisões anteriores e dar decisões idênticas ou semelhantes a casos semelhantes. Agora é importante a gente falar sobre isso, porque, inclusive, faz parte do senso comum, as pessoas que não vivem o direito no seu dia a dia, ou que são de outras áreas, elas também criticam o fato de que existe, em tese, um estado de incerteza jurídica. Sim, né? sim, Pô, a sim. pessoa entra com ação lá e ela não sabe o que vai dar. Claro que as ações fáticas são diferentes, porque essas aí tem a prova para ser produzida e tal. Mas às vezes a pessoa quer um benefício previdenciário, ou ela quer algo que não tem prova para ser produzida, e é uma situação de incerteza, porque ela fica depende de com quem cai isso, né? Uma frase clássica que a gente escuta dentro das academias e fora. E a instituição desses padrões, pelo lado positivo, serve para dar uma dirimida nesse estado de incerteza. E eu acho que por esse ponto de vista, não sei se tu concorda com isso, mas é interessante. Não, com certeza. Não, essa insatisfação em geral por parte da população em si com relação ao poder judiciário como um todo, ela é reproduzida também na insatisfação de alguns operadores do direito, por exemplo, Perfeito. advogados, procuradores, enfim, Claro. membros do Ministério Público, todos de alguma forma, em algum momento já criticaram, na sua atuação já criticaram decisões judiciais que, por exemplo, foram dissonantes com relação a uma determinada jurisprudência, algum determinado precedente de algum tribunal superior, né? O CPC em si, ele vem para tentar amenizar isso, como tu bem disse, né? Através de elencar algumas decisões judiciais, principalmente decisões que advêm de tribunais superiores, para tentar tornar essa jurisprudência, justamente, essa jurisprudência em termos brasileiros como um todo, em termos dentro do ordenamento jurídico brasileiro e do judiciário brasileiro, tornar, de fato, mais íntegro e coerente as decisões judiciais nesse sentido, né? Mas isso, obviamente, não foge. Isso ocorre sem prejuízo de eventuais críticas. Eventualmente, algumas Claro. ou outra crítica vai acontecer, principalmente quando nós nos situamos com a parte prejudicada, digamos assim, né? E até porque, assim, a gente está tratando de um sistema que ele não foi desenvolvido no Brasil, né? A gente está importando isso de uma outra tradição jurídica, que é a tradição da common law, que por mais que ela nasça, né, lá nos primórdios, a fonte é a mesma, né, que é a tradição romano-germânica, Sim. mas ela é diferente, é um direito mais modelado pelos juízes e tal. É outra situação. Sim, né, é uma Otávio? realidade completamente distinta, né? Esse juiz é eleito pelo povo, o juiz né? é eleito, tem toda uma circunstância funcional com relação ao magistrado totalmente distinta, né? Mas, obviamente, se justifica toda essa sistemática em termos de precedentes que a gente tem no novo código hoje, tendo em vista esse precedente judicial, essa noção, essa acepção de precedente judicial que a gente tem na common law. É inegável que a gente não possa fazer uma relação do nosso precedente com o precedente de lá, e, obviamente,
se constrói a partir disso muitas críticas, né, que o precedente que nós tentamos construir aqui, inclusive por via legislativa, o que já é criticável, né, do ponto de vista da common law, a gente já não tenha distinções substanciais com relação ao precedente que a gente tem na common law, de valorização da fundamentação judicial, da fundamentação da decisão, da sua ratio decidente, como se chama, né? Mais valorização da parte da fundamentação da decisão do que da parte dispositiva propriamente dita. Agora, a gente tem que lembrar sempre também que nós temos um número de processos muito elevado, né? E eu sempre costumo fazer referência ao fato de que esse tipo de estratégia é uma reação sistêmica, inclusive a esse número de processos tão elevado que nós temos. E o Brasil está sofrendo muito com isso, né? O judiciário está sofrendo. Eu sempre faço questão também de referir que a pessoa, antes de entrar com uma ação judicial, ela tem que estar preparada psicologicamente para saber o que ela vai enfrentar, né, Otávio? Porque os processos estão demorando. E mágica não se faz, né? Nenhum advogado é mágico, não adianta ficar culpando o juiz, etc. Exatamente. Porque a coisa está muito demorada, então... Uma outra justificativa que se dá a essa inovação com relação aos precedentes judiciais na nossa nova sistemática processual é também, de certa forma, servir de um desincentivo ao ajuizamento de decisões de ações judiciais, por exemplo, que sejam dissonantes com relação a uma determinada jurisprudência ou um determinado precedente vinculante, né? Obviamente que isso tem que ser equalizado, essa tentativa de acesso à justiça, essa justificativa com relação ao acesso à justiça quantitativo, ele também tem que ser equalizado aí com acesso à justiça qualitativo, né? A qualidade da prestação jurisdicional propriamente dita. Percebe que isso criou uma obrigação para os advogados, porque eles têm que saber, eles têm que conhecer a existência do padrão antes de entrar com a ação. Exatamente. Daqui a pouco ele está ajuizando uma ação, né? Contrariando algo que já está pré-estabelecido pelo Poder Judiciário a nível de precedente e tal, e a ação ela vai ser julgada liminarmente pela improcedência, o réu nem citado o autor pagou custas, etc. Exatamente. Tem todo um... Isso, de certa forma, é uma aproximação que nós estamos tendo com a common law, né, com o sistema da prática judiciária propriamente dita. Porque lá é bastante comum esse estudo prévio da jurisprudência em si, antes de um ajuizamento de uma ação judicial, ou até mesmo para possibilitar um eventual acordo com a parte contrária, enfim, em termos de resolução extrajudicial de um determinado conflito, né? Esse estudo prévio da jurisprudência, até porque lá o direito, não só a jurisprudência em si, mas o direito costumeiro, na prática judiciária em si, tem um valor muito mais elevado, é muito mais relevante, né? Você considera, inclusive, que os próprios tribunais lá produzem o direito propriamente dito. Quero agradecer a tua presença aqui no programa. Quero já te convidar para vir falar para os alunos aqui da graduação a respeito disso, porque é um tema que está efervescendo, né? E tu é egresso aqui do curso, é sempre bom o egresso voltar e conversar, até para eles verem, né? Pô, eu vou sair daqui e tal, e olha aí, ó, um cara que deu certo. Com certeza, vamos lá. Muito obrigado pela presença. Igualmente, professor. Valeu. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.